ver se elas são realmente ativos, porque elas podem ser contas retificadoras de passivo também, né? Então, caixa, pessoal, bem, direito, obrigação, bem, né? Inclusive, volto a repetir, melhor dos bens que a empresa pode ter, porque é uma conta que tem alta liquidez, beleza? Coloca um azinho aí ao lado. Se é um bem, só pode ser ativo, passivo ou PL. Ativo, coloque um azinho ao lado de caixa, por gentileza. Bancos, conta, movimento. Bem, direito, obrigação. Essa é boa, hein? E aí, galera? Bem, direito, obrigação. O Vitor falou que é direito. As duas interpretações levam ao mesmo entendimento. Eu interpreto a conta bancos como sendo um direito. Porque quando eu tiro um extrato, é o direito que eu tenho de sacar aquele dinheiro que me pertence. Agora, alguém pode discordar. Não, professor, o dinheiro já é meu, então já posso interpretar como sendo bem. Beleza. As duas interpretações levam ao entendimento que é um ativo, passivo ou PL. Ativo, porque tanto um bem quanto o direito representam um ativo. Tudo bem? Cuidado, hein, pessoal. Essa conta bancos, conta movimento, é a mesma coisa que bancos, tá? Detalhe, galera. Alguém, mas o cheque especial. Galera, cheque especial é uma modalidade de empréstimo, tá? Seria um PC ou um PNC, tá? Então, quem atribui banco a obrigação está se denunciando, está com saldo negativo em conta. Tá? Então, na verdade, a interpretação é sempre saldo positivo. Beleza? Duplicados a receber. Bem, direito, obrigação. Direito, são direito ativo, passivo ou PL. Ativo, todo direito é um ativo. Coloque um azinho ao lado, por gentileza. Estoque, bem, direito, obrigação. Bem, se é um bem ativo, passivo ou PL. Ativo, coloque um azinho ao lado, por gentileza. ICMS a recuperar. A recuperar é a mesma coisa que o quê, pessoal? Que a receber. Então, se eu fosse vocês, abrir parênteses ao lado de a recuperar, coloca a receber. Sabe o que quer dizer isso aqui na prática, pessoal? Quando uma empresa ela paga um imposto ao maior, né, ela tem um crédito fiscal junto a essa esfera municipal, estadual, federal, beleza? E se é recuperar, receber, é um bem, direito, obrigação. Direito, são direito ativo, passivo ou PL. Ativo, coloque o alzinho, vai ser somado ao rol das contas de ativo. Móveis e utensílios, bem, direito, obrigação. Alguém na outra sala falou assim, professor, depende, eu comprei à vista ou a prazo. Galera, não, aí eu já estaria pensando na contrapartida, né? Aquele exemplo que o senhor comentou, por exemplo, Juan, né? Da compra do bem, uma coisa é olhar para o bem que está sendo adquirido, outra coisa é a forma do pagamento, perfeito? Por isso a questão a gente vai ter preocupação com relação a isso daqui a pouquinho, quando falarmos de escrituração fiscal, tá? Ele é um bem, se é um bem, independentemente de ser à vista ou a prazo, eu vou levar para a empresa, é um bem. Se é um bem ativo, passivo ou PL? Ativo, todo bem é um ativo. Coloque um azinho, por gentileza. Máquinas e equipamentos, bem, direito ou obrigação? Bem, se é um bem ativo, passivo ou PL? Ativo, todo bem é um ativo. Edificações, bem, direito ou obrigação? Bem, se é um bem ativo, passivo ou PL? Ativo, coloque um azinho também. Então, se nós somarmos isso daí tudo, galera, vai dar R$195 mil de ativo, né? Temos essa alternativa aí ou está faltando nós considerarmos alguma coisa? Isso, então até agora deu quanto? R$195 mil. Só que eu já apresentei a vocês as contas retificadoras de ativo. E aonde que eu vou procurar essas contas, pessoal? Nas contas com saldos devedores ou contas com saldos credores? Credores, porque toda conta retificadora de ativo possui natureza contrária ao ativo, ou seja, natureza credora. E a única conta que nós temos é o quê? Depreciação acumulada, porque eu já sei que fornecedores a pagar é um passivo, se eu fosse vocês eu colocava um pezinho aí ao lado, salários e encargos a pagar também é passivo, ICMS a recolher, né? Coloquem a pagar entre parênteses também é um passivo, contas a pagar é um passivo, empréstimos a pagar é um passivo, e capital e lucros já que identificamos como sendo contas pertencentes ao PL. Então nós temos aqui menos quanto? Menos R$8 mil. Qual que é o valor do ativo total aqui então, galera? R$187 mil, perfeito? Só pode ser a letra C, não é? Nós tínhamos julgado anteriormente, não é isso? Letra C de casa, perfeito? Tudo bem? Galera, tranquilo então? Então, para fecharmos essa parte de balancete aqui, tem mais uma informação que é importante para nós, que é essa diferenciação entre contas patrimoniais e contas de resultado. O edital de vocês também fala sobre isso, e ao meu ver esse entendimento aqui ele é simples e ao mesmo tempo importante para nós. Galera, nós temos apenas dois tipos de contas. Quais são elas? As contas patrimoniais e as contas de resultado. As contas patrimoniais, como o próprio nome já pressupõe, são as contas que representam ativos, passivos e PLs. Né? Então, toda vez que eu me deparo com a conta caixa, que é um ativo, é uma conta patrimonial. Toda vez que eu me deparo com a conta fornecedores, é um passivo, é uma conta patrimonial. Toda vez que eu me deparo com a conta capital social, que também é uma conta pertencente ao passivo, para ser mais preciso, o PL, é uma conta patrimonial. Então, em outras palavras, as contas patrimoniais representam ativos, passivos e PLs. Galera, e se são contas patrimoniais, consequentemente, elas serão lançadas aonde? No balanço patrimonial. Então, essa informação também é útil. Então,
Então, as contas que estão lançadas no balanço patrimonial somente são contas patrimoniais, perfeito? E qual que é o segundo tipo de contas que nós temos? Pessoal, as contas de resultado. Galera, toda vez que vocês se depararem com essa nomenclatura resultado, lembre-se da confrontação entre receitas e despesas. Se fosse uma aula, né, que fosse passo a passo, na primeira aula, primeiros minutos da aula, eu ia falar para vocês que um dos grandes objetivos da contabilidade é a confrontação das receitas e despesas visando a apuração de resultado. Eu diria que é um dos grandes objetivos, porque a contabilidade muitas vezes ela é vista somente como sendo isso. Se na prática você perguntar para um empresário, para uma empresária, a contabilidade é aquela que faz que apure o resultado da empresa e mantém meus impostos em dia. Olha, tão simplório que é isso. É muito mais do que isso. Né? Mas a maioria das pessoas tem essa visão um pouco rasa do que é a contabilidade. Muitas vezes até por culpa dos próprios contadores, tá? Porque não tem essa preocupação em trazer mais informações para aquele empresário, um empresário que nunca estudou contabilidade, por exemplo. Enfim. Então, o que acontece, pessoal? O que seria a confrontação entre receitas e despesas? Se, ao final de um período, seja ele qual for, cuidado, hein, pessoal? O único prazo que nos interessa em termos de legislação é aquele prazo do exercício social que eu passei para vocês de 1 ano para confecção e fechamento do balanço patrimonial, que é o conceito de exercício social, que inclusive eu falei para vocês, que na maioria das vezes coincide com o ano civil, de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Mas a lei não fala nesse período, fala no período de apenas de 1 ano, beleza? Então, cuidado, pessoal, qualquer tipo de informação contábil, por mais que tenha uma legislação que obriga a contabilidade a fazer esse balanço em 1 ano, nada impede desse gestor, dessa gestora, gerar uma informação num prazo menor, sei lá, trimestralmente, bimestralmente, mensalmente, etc. É aquela mesma coisa, eu tiro o extrato da minha conta corrente uma vez por mês, né? Reza a lenda que os alunos do Espaço Campus Taguatinga, tamanha quantidade de recursos que transitam em suas contas correntes, tiram o extrato uma vez por dia. É ou não é? Verdade ou não? Se não falaram nada é porque é verdade, né? Então o que acontece? Se você tira uma vez por dia e eu tiro uma vez por mês, consequentemente você tem um nível de controle maior sobre as suas finanças do que eu. Né? Você está justificando em função de um trânsito maior de informações ou de recursos nessa conta corrente. Então na contabilidade essa regra é básica. Né? Você vai ter um controle mais rigoroso sobre alguma coisa, desde que essa informação ela seja útil para a tomada do processo de decisão. Perfeito? Então voltando para cá, galera, então tudo bem com relação ao conceito de contas patrimoniais e as contas de resultado, falou em confrontação de receita e despesas. Ou seja, em outra palavra, se ao final de um período o somatório das minhas receitas for maior do que o somatório das despesas, eu vou ter um resultado positivo, ou seja, eu vou ter um resultado de lucro. Se acontecer o contrário, né, ou seja, as despesas forem maiores que as receitas, eu vou ter um resultado negativo, ou seja, eu vou ter um prejuízo. Então esse é um dos grandes objetivos da contabilidade. Não só municiar, gerar informações que auxiliem o processo decisório para os tomadores de decisão, né, para os usuários de uma forma geral, mas também apurar o resultado econômico dessa empresa, beleza? Galera, se são contas de resultado que representam receitas de despesas, elas serão lançadas aonde, pessoal? Na DRE, que é a demonstração do resultado do exercício. Lá no finalzinho eu vou fazer um comentário que eu entendo como sendo importante nessa parte do conteúdo, beleza? Galera, e por fim, mais importante, então olha só o que eu vou falar agora para vocês. Vamos fazer um paralelo, voltem por gentileza àquele momento do caderno que eu fiz aquele fluxo dos investimentos, tá? Acompanhem comigo esse entendimento aqui que eu vou colocar para vocês. As receitas, na opinião de vocês, pessoal, elas são uma fonte de recursos ou uma aplicação de recursos? As receitas. Fonte de recursos, por exemplo, a mensalidade que vocês, porventura, paguem a um Espaço Campus, não é isso? É uma fonte de recursos que os gestores e gestoras do Espaço Campus vão aplicar da forma que eles quiserem, né? Seja pagando funcionários, seja abrindo novas filiais, seja reformando a estrutura existente, etc. Então, toda a receita para nós é uma fonte ou origem de recursos, é onde os recursos nascem. Tudo bem com relação a esse entendimento? Consequentemente, galera, é muito importante que vocês não associem receita a ativo. É muito comum quem estuda contabilidade fazer essa confusão. E quem faz essa confusão, por incrível que pareça, é porque está entendendo o conteúdo. Porque eu falo, professor, mas ativo não é bem direito, não é coisa positiva, então receita é um ativo. Galera, não. Eu estou acabando de mostrar para vocês que são tipos de contas totalmente diferentes. Nós estamos dividindo as contas em 2 tipos. Contas patrimoniais, ativo, passivo e PL, que serão lançadas no balanço patrimonial. Ponto. E contas de resultado, que aí sim são contas de receitas e despesas, que vão ser lançadas na DRE. Então, olha a associação que eu vou fazer. Associação, pessoal. As contas de receita, né? Elas possuem natureza credora, porque elas são fontes de recursos para uma empresa. Consequentemente, elas funcionam como passivo, porque elas emprestam. Eu vou repetir com muita calma, pessoal. As contas de receita possuem natureza credora, porque elas são fontes ou origem de recursos. Consequentemente, elas funcionam como contas de passivo, por isso possuem natureza credora.
Tá claro isso, pessoal? É lógico que você pode decorar assim, professor, a prova é domingo, então maravilha. Toda receita vai ser sempre creditada. Beleza, você vai acertar a questão, perfeito? Agora, como o compromisso de não só acertar a questão, que é o objetivo principal, mas que se mudar, a banca mudar uma vírgula, talvez você tenha dificuldade de interpretação. Então, o que eu afirmo para vocês mais uma vez? As receitas são fontes de origem de recursos. Consequentemente, assim como, lembra da setinha azul? Assim como as contas de passivo, elas emprestam. Quem empresta é sempre o credor, por isso toda receita é sempre creditada. Perfeitamente. Não, de maneira nenhuma. Maravilha. Galera, o nome do senhor? Alex, galera, dúvida bacana, hein, Alex? Obrigado. Olha só, galera, então o que acontece? Vamos imaginar, Alex, colocando em números que você tem uma situação na qual o valor que eu estou pagando para o senhor é R$1.000 acrescido de 10% de juros, estou fazendo R$1.100, beleza? Então, ou seja, o valor principal é 1.000 e os 100 eu estou pagando a mais em função de juros. Então, o que vai acontecer? Esse dinheiro vai para onde? Vai para o caixa da empresa. Então, naturalmente, você está envolvendo uma conta de ativo, porque vai lá para o seu balanço patrimonial, cadê? Aqui, ó, ainda bem que eu não apaguei. Ou na forma de caixa ou bancos, beleza? Só que na DRE, você vai contabilizar isso como sendo uma receita financeira. Pessoal, vocês entendem a diferença entre receita operacional e receita não operacional? Por exemplo, aproveitando a deixa do Alex aí. Né? Alex mesmo que você falou, né? O que acontece, pessoal? Por exemplo, a mensalidade que vocês pagam aqui para o Espaço Campus é um exemplo de uma receita operacional. Já a receita proveniente de uma aplicação financeira no banco da esquina que essa empresa possa vir a ter é um exemplo de uma receita não operacional. Daqui a pouco eu volto. A despesa proveniente do pagamento da conta de energia elétrica todos os meses por parte do Espaço Campus é um exemplo de uma despesa operacional. E o patrocínio é um atleta que, porventura, o Espaço Campus tenha, um corredor de rua, né? Um atletismo, né? Seria uma despesa não operacional. Está clara a diferença entre operacional e não operacional? Em outras palavras, para quem não entendeu, tudo que é proveniente da atividade fim da empresa é operacional e tudo que não é proveniente é não operacional. Então, nesse caso, então está claro, pessoal, isso? Então, nesse caso específico desse seu exemplo, Alex, se é a minha atividade fim ganhar dinheiro proveniente de juros, por exemplo, as empresas tipo C&A, Riachuelo, Renner, eu vi uma matéria na Exame falando assim, são instituições de crédito que até vendem roupas. Ou seja, os caras ganham muito mais dinheiro com as transações do que vendendo literalmente. Os caras até emprestam dinheiro hoje em dia. Né? Então, ou seja, ali é exemplo de uma receita operacional proveniente desses juros, né, em função desse atraso. Então, lá na DRE, você vai ter que contabilizar isso como sendo uma receita operacional, que vai ser somada às demais receitas para a apuração de resultado dessa empresa. É no ativo, né, inicialmente, mas assim, não basta você entender que ele vai entrar no ativo, que realmente vai para o caixa. Mas quando você fizer a DRE, galera, para quem esqueceu, demonstração do resultado do exercício, no qual essa palavrinha tem que ser lembrada por vocês, que vai ser confrontação de receitas e despesas. E aí, naturalmente, eu vou apurar o resultado proveniente dessa transação, né, que é fruto da minha atividade fim que eu pratico. Beleza? Legal. Legal, galera, mas olha só, Alex, eu falei assim, ó, muito boa sua observação. Funciona como passivo para você associar que ambas têm natureza credora, ponto. Mas que são contas totalmente diferentes, tanto prova isso, nós estamos diferenciando as duas aqui. Beleza? Elas não são iguais. Beleza? Então, por isso a confusão inicial, né, porque eu fiz essa associação a um passivo. Fala, senhor. Vitor. Volta devagar, desculpa. Perfeito. Certo, não é. Perfeito. Galera, Maravilha. Maravilha. Vamos aproveitar sua deixa aqui. Galera, olha só, todo mundo sabe diferenciar de maneira clara regime de caixa e regime de competência? Vamos a isso, essa parte é importante de tal de vocês, de maneira clara, e coloca isso lá. Tá? Então, olha só. Seguinte transação. Os funcionários do Espaço Campus que trabalharam ao longo do mês de maio, atualmente, né, que recebem no 5º dia útil do mês subsequente, que seria junho. Né? A legislação fala isso, 5º dia útil do mês subsequente. Né? Pelo regime de competência, né, que fala o seguinte, as receitas e despesas serão contabilizadas independentemente do seu pagamento, se for uma despesa, ou recebimento, se for uma receita, mas sim quando houver o fato gerador. Pergunta que eu faço a vocês, pessoal, qual que é o fato gerador do salário? A mão de obra, não é isso? Ela ocorreu em maio, quando nós trabalhamos, ou em junho, quando efetivamente esse salário foi pago?
Em maio. Então essa despesa vai ser de maio ou de junho? De maio, pelo regime de competência, que não trabalha com efetivos pagamentos de despesas, nem tampouco recebimentos de receitas, mas sim quando houver o fato gerador, e o fato gerador do salário é a mão de obra que foi prestada em maio. Né, sacou? Bom, agora vamos falar do regime de caixa. O regime de caixa é o contrário. Né? O regime de caixa está lembrado do seu bolso. Né? Tudo que entra e sai daqui vai ser contabilizado. Então, pelo regime de caixa, que trabalha não com fato gerador, Vitor, mas sim com o efetivo pagamento da despesa ou recebimento da receita. Nesse caso, essa despesa, pessoal, de maio que foi paga... De maio não. Trabalho em maio que foi paga no dia 5º útil de junho. Vai ser pelo regime de caixa, uma despesa de maio ou junho? De junho. Perfeito? O último exemplo foi ainda mais forte. Casas Bahia vendeu uma geladeira porque o sujeito vai pagar daqui a 3 meses cheque pré-datado, por exemplo. Vendeu hoje, dia 20 de maio, né? Para receber maio, junho, julho e agosto. Pelo regime de competência, pessoal, essa venda vai ser uma venda de maio ou lá em agosto, quando efetivamente ela for paga. Recebida, na verdade, com a receita, né? Vai ser de maio, que o fato gerador de uma venda é a entrega do bem e o recebimento da contrapartida, seja ele um cheque, não é? Um cheque pré-datado, um cartão de crédito, um título de crédito ou dinheiro, literalmente. E pelo regime de caixa, pessoal, vai ser de maio ou agosto? Agosto, quando efetivamente for, né, contabilizada a entrada desse recurso. Está claro a diferença, então? Perfeita, de imediato. Então, na verdade, é o seguinte, boa pergunta, senhor. Como é que é o nome do senhor? Lindomar, seu Lindomar. Na verdade, seu Lindomar, na contabilidade, lembra do conceito que eu falei? Ciência que estuda, controla e administra o patrimônio da empresa. Então, toda vez que o senhor sugeriu um fato contábil, né, que é uma transação de entrada ou saída de recurso. Então, hoje, vendeu, gerou nota fiscal que o senhor falou, essa nota fiscal ela vai ser contabilizada como sendo, né, da data do dia 20 de maio de 2021. Ou seja, o fato gerador não foi hoje, que gerou essa nota fiscal que o senhor está falando? Então, seria pelo regime de competência hoje, dia 20 de maio. Então, não faria diferença nesse sentido. Beleza? Beleza, pessoal? Tranquilo, então? Então, ficou clara a diferença aqui? Então, olha só. Falamos das receitas primeiro, né? Vamos falar agora das despesas. O que acontece com as despesas, pessoal? Pergunta que eu faço a vocês. As despesas, elas são fonte de recursos ou aplicação de recursos? Aplicação de recursos. Quando o Espaço Campos pega, né, as contas de energia elétrica e paga lá, sei lá, R$1.000, ela está aplicando recurso na liquidação dessa obrigação. Então, observe o que eu vou falar. Cuidado, Alex, que eu vou falar agora para não fazer aquela associação que o senhor fez inicialmente, e até de maneira, né, compreensível. Então, olha só, as despesas, elas funcionam como ativos, porque elas possuem natureza devedora, ou seja, elas pegam emprestado, elas são aplicações de recursos. Então, de maneira nenhuma, eu estou associando uma despesa a ser um ativo. Não, eu estou facilitando o entendimento de vocês para que você entenda, o ativo não é sempre natureza devedora, as despesas também possuem natureza devedora porque pega emprestado, quem pega emprestado, ou seja, são contas que representam aplicações de recursos, perfeito? Então, galera, agora sim nós podemos fechar esse tripé aí. Toda vez que eu me deparar com um balancete de verificação, tal qual questão 50, no qual eu tenha, né, saldos devedores e credores das três uma, olhando para o saldo devedor primeiro. Se o saldo devedor ou é uma conta de ativo, porque todo ativo possui natureza devedora, ou é uma conta retificadora de passivo, porque toda conta retificadora de passivo possui natureza devedora, ou é uma conta de despesa, porque toda despesa é sempre debitada. Tá claro isso, pessoal? Vamos olhar para as contas com saldos credores agora. Se eu olho para uma conta com saldo credor, das três uma. Ou ela é uma conta que representa um passivo, porque todo passivo possui natureza credora. Ou a segunda opção, ou ela é uma conta retificadora de ativo, porque toda conta retificadora de ativo possui natureza contrária devedora é natureza credora. Ou ela é uma conta que representa uma receita, porque toda receita vai ser sempre creditada. Pessoal, tudo bem? Com relação ao entendimento? Vamos para as questões então? Então paramos na 11 inicialmente, né? Foi 11 mesmo? Não, a ideia é fazer todas hoje. Antes de 1 hora a gente sai daqui não, pode ficar tranquilo. Não, não é. Pessoal que é casado, pessoal, fazer o que em casa? Não é melhor ficar aqui? Ó, fez sinal de não. Uma vez eu falei isso em sala uma vez, um aluno lá atrás, um senhor levantou a voz e falou assim, professor, eu falei, lascou, que ele não gostou da brincadeira. Ele falou, professor, eu tenho 18 anos de casado, toca a aula aí. Ainda bem que ele concordou, né? Vamos lá, pessoal, número 12 até a 19 agora. Mas a ideia é fazemos todas, tá? Todas.
Mais atrás, entendeu? Polícia Civil marcou a data da prova? Não, né? Polícia Civil? Polícia Civil não marcou ainda não, né? Perfeito. Pois é. Sabia não. Vamos ver, né? É 19, galera. Pessoal, vamos lá? Então, olha só, galera, uma breve explicação com relação aos princípios contábeis, tá? Turma, o que são princípios? Antes de mais nada, é importante que a gente entenda que são pilares, né? Aquilo que, na verdade, rege, né, a ciência como um todo, né? Então, são 7, na verdade, sendo que o último foi revogado, tá? Então não nos interessa mais, que é o princípio da correção monetária. Antigamente, né, no ápice da inflação, durante a década de 80 principalmente, que é chamado pelos economistas da década perdida, né? Era muito comum você ter, muito comum não, a inflação corroía, né, o valor do dinheiro ao longo do tempo, e você tinha que ter um índice de correção para atualizar os valores do balanço patrimonial. Então hoje não temos mais esse cenário econômico, por isso o 7º foi extinto, tá? Enfim. Princípio da entidade, já tinha apresentado para vocês, sócio e empresa não se misturam. Lembra do exemplo do Joaquim, pegando dinheiro do caixa para fazer o pagamento do cartão dele? Seria um desrespeito ao princípio da entidade. Continuidade, galera, a contabilidade, assim como a administração, direito e diversas outras áreas de conhecimento, né, que atuam de forma a ser uma ferramenta de continuidade, perenidade, essa palavra é muito utilizada na contabilidade. Então, ou seja, a empresa ela nasce para perpetuar ao longo do tempo, perfeito? Por mais que na prática isso não é tão poético, né? A gente sabe que é uma, sei lá, cerca, não sei como é que estão esses números hoje, mas cerca de 60% das micro e pequenas empresas fecham até o 5º ano de existência, né? Que é um número muito alto, mas o princípio da continuidade é a perenidade dessa empresa ao longo do tempo. Registro pelo valor original, aquilo que eu falei para o senhor, se essa máquina for comprada a 100 mil reais, eu tenho a nota fiscal que o valor de registro vai ser exatamente os 100 mil reais. Né? É o que nós chamamos também, aquilo que a gente está falando sobre depreciação, né? Soma dos dígitos, depreciação linear, etc., no qual você tem o valor depreciável. Tá? Tem uma questão que nós faremos, aí eu vou voltar à pergunta que o senhor fez anteriormente, tá? Que ela vai falar também de uma palavrinha que nos interessa, que é o tal do valor residual. Daqui a pouco a gente chega lá, tá? Então, todos os bens patrimoniais são registrados em nota pelo valor de nota fiscal, ou seja, valor de face, né? Princípio da prudência, já falamos, lembrem-se disso? Toda vez que eu tenho dúvida com relação ao ativo, vou escolher o que é pior para a empresa. O pior para a empresa, então, menores valores para os ativos, e se for um passivo, serão os maiores valores para passivos. Já falamos sobre isso no início da aula, não é isso? Tempestividade / oportunidade. Galera, o que quer dizer isso? Que a informação, aliás, a informação não,
A contabilidade ela deve atuar de forma tempestiva, de forma oportuna, ou seja, quando os fatos acontecem. De que adianta eu fazer um registro, né, de aquisição dessa máquina que o senhor sugeriu, por exemplo, daqui a um mês, daqui a 30 dias, 5 dias, etc. Eu tenho que fazer. E é por isso que, por exemplo, quando falarmos em escrituração contábil, uma das informações que contém a escrituração contábil ou um lançamento é a data. Né? Além do valor, você vai ter lá a data, né, uma vez que nós trabalhamos de forma tempestiva ou oportuna. Eu quis dizer que são sinônimos, tudo bem? É uma coisa até lógica, né, pessoal? De que adianta eu gerar uma informação que ela esteja desatualizada, por exemplo? Não faz sentido, né? E por último, o princípio da competência, acabamos de falar sobre isso, né? O regime de competência rege a contabilidade, tá? Então, seja, os fatos contábeis, né, serão registrados, as despesas e receitas serão contabilizadas independentemente do pagamento da despesa, ou recebimento da receita, e sim quando houver o fato gerador, só lembrar do exemplo da folha salarial, né, de maio, paga em junho, beleza? Então, vamos lá. A 12, o balanço patrimonial de uma empresa apresentou um ativo de 300 mil e um passivo de 500. Vamos desenhar isso aqui, né, pessoal? Nessa situação, nesse caso, a situação patrimonial líquida da empresa será um ativo a descoberto de 200 mil. E aí, galera? Tá errado, né? Seria, na verdade, o quê, turma? Um passivo a descoberto de 200 mil, questão 12 errada. Tudo bem? 13, ao analisar a equação patrimonial de uma empresa, um técnico em contabilidade constatou que o valor total do passivo correspondia ao dobro do valor do PL. Nessa situação hipotética, o total do ativo da empresa equivale a 3 vezes o total do PL. Dá para desenhar também, né, pessoal? Olha só. Fica mais fácil o entendimento, né? Então, o que ele sugeriu? Colocar valores aleatórios. Então, ele falou que o passivo é o dobro do PL, é isso? Então, se aqui é 100, ele falou o quê? Que o total do passivo correspondia ao dobro do PL. Então, vai ser 200. É isso? Nessa situação hipotética, o total do ativo da empresa equivale a 3 vezes o total do PL, pessoal. Quanto é que eu vou ter que ter no ativo para termos uma igualdade entre ativo e passivo? 300, então ele equivale realmente a 3 vezes o PL. A questão está correta, a questão número 13. Perfeito? Vamos para 14. O princípio da contabilidade que se refere ao processo de mensuração e à apresentação dos componentes patrimoniais para produzir informações íntegras e tempestivas é chamado de princípio da oportunidade. Acabamos de falar sobre isso. Abram um parênteses, por gentileza, coloquem tempestividade. Dentro daquela nossa preocupação com a sua mudança de nomenclatura. Não é isso? 14, correta. 15, o ponto de partida para qualquer área do conhecimento humano deve ser sempre os princípios que a sustentam. Para a contabilidade, isso não é diferente. A observância dos princípios de contabilidade é obrigatória no exercício da profissão e constitui condição de legitimidade das normas brasileiras de contabilidade, famosas NBCs, né? Que representam a essência das doutrinas e teorias relativas à ciência da contabilidade. Consoante o entendimento predominante nos universos científico e profissional do nosso país, baseado nesse conceito, princípio base, indispensável, integridade e a fidedignidade dos processos de reconhecimento, mensuração e evidenciação da informação contábil, dos atos e dos fatos que afetam ou possam afetar o patrimônio de uma entidade é o princípio da oportunidade. Acabamos de falar sobre isso também. E aí, galera? A questão está correta. Tudo bem? Observe que, galera, alguém falou em sala assim, professor, fiquei sabendo que questões de contabilidade acima de 8 linhas, estatisticamente falando, ela tem uma possibilidade de 78,7%, estou mentindo essa parte, nem lembro, de estarem erradas, galera. Não sei se essa lógica existe em outras áreas, mas na contabilidade não existe isso, tá? Se existe outra disciplina, pergunte ao professor. Na contabilidade não existe isso, tá? A ideia é ir passo a passo, como acabamos de fazer, beleza? Numa determinada empresa familiar, as contas particulares dos sócios, ó, seu Joaquim, né, eram pagas com cheques de emissão da própria pessoa jurídica. Esse procedimento é contrário ao princípio contábil da entidade. Correto, acabamos de falar sobre isso. 17, a aplicação do princípio do registro pelo valor original implica que os ativos e passivos sejam registrados pelos valores pagos ou a serem pagos em caixa, não sendo admitida outras bases de mensuração, tais como valor realizável, valor presente e valor justo. Está errada essa questão, pessoal. Sim, por exemplo, o que seria esse valor justo, galera? Eu posso, por exemplo, no ato de pagamento de um bem usado, né, fazer uma avaliação desse bem, né, através de uma imobiliária, por exemplo, né, e aí esse valor seria chamado de valor justo. Então, nem sempre é possível que você tenha uma nota fiscal inerente à aquisição desse bem, né? Então, não é a única forma de mensuração, né, ou de mensuração, a palavra seja essa, seria essa mesmo. Então, por mais que nós tenhamos esse registro pelo valor original, existe uma exceção a situações como essa. Perfeito? Como ele colocou aqui o valor justo. 17 está errada. Sublinhe, por favor. Não sendo admitida outras bases de mensuração. 18. O princípio da entidade pressupõe que a entidade continuará em operação no futuro e, portanto, a mensuração e a apresentação dos componentes do patrimônio levam em conta essa circunstância. Errado. Qual seria o princípio aí, pessoal?
Continuidade, questão 18 está errada. 19, princípio da prudência determina a adoção do maior valor para os componentes do ativo. Precisa ler o resto, pessoal. Já está errado, né? Já chegamos ao entendimento que são menores valores para ativos e maiores valores para passivos, não é isso? Então a 19 já está errada. Tudo bem? Acertaram todas aí? Vamos lá da 20 até a... Claro? Qual delas, senhorita? A 18? Porque o nome é entidade, seria, na verdade, continuidade. Isso. Se tivesse colocado... Isso, exatamente. Não sendo admitido, ele tornou 17 errado. Tá? Vamos lá, pessoal, da 20 a 25. Qualquer dúvida, estou à disposição. Meio livro do quadro eu posso apagar, não posso? Lá até a 25. A 20, o princípio da competência, no princípio, ou pelo princípio, né? As receitas são consideradas realizadas nas transações no momento da ocorrência do fato gerador, independente do efetivo recebimento. E aí, turma? Acabamos de falar sobre isso, correta a questão número 20. 21. A finalidade da contabilidade é assegurar o controle do patrimônio administrativo, devendo o administrador apoiar-se nos dados por meio de delas obtidos para tomar decisões que envolvam bens, direitos e obrigações da empresa, bem como para apurar os resultados positivos, que seriam lucros ou negativos prejuízos. E aí, pessoal, o administrador faz isso ou é função do contador? Administrador apura resultado da empresa, pessoal? Não, aí seria um contador, por isso a questão está errada. Tá? Então, cuidado com isso aí, tá, turma? É lógico que na prática tem profissionais de administração que também são formados em contabilidade. Um detalhe que eu deixei passar aqui, ainda bem que eu lembrei. Teve uma questão que falou sobre técnico em contabilidade, né? Galera, o técnico em contabilidade, na prática, ele trabalha até mais que o próprio contador formado, tá? Em graduação, né? Então, por exemplo, se eu for no escritório de contabilidade, a maior parte do pessoal que trabalha, entre aspas, de maneira mais braçal, são os técnicos. E, sinceramente, eu no Senac durante anos, né, em cursos técnicos de contabilidade, é um pessoal que, na minha opinião, pode estar muito mais qualificado, né, para trabalhar na prática do que o próprio contador quando sai da faculdade. Só que existe uma diferença que pode ser importante para vocês numa prova, tá? O técnico, ele não fecha balanço patrimonial, perfeito? Então isso pode ser cobrado de vocês, isso é função do contador ou da contadora, beleza? Mesma coisa aqui, ó. Até então, ó, dos dados por meio dela obtidos para tomar decisões que envolvam bens, direitos e obrigações da empresa, bem como para apurar os resultados. Não, galera, ele não vai apurar, ele vai interpretar, ele vai tomar decisões a partir dos resultados em mãos. Senhorita. Você está falando que ele quem?
O técnico ele não assina, nesse sentido de assinar. Perfeito. Na prática, ele até sabe até mais que um contador, dependendo. É possível que isso aconteça. Perfeito. Não, na verdade é o seguinte, né? Com relação à proibição, é com relação a balanço patrimonial. Ponto. Uma DRE, por exemplo, ela pode ser fechada por um técnico sim. Foi numa questão que você viu? Ah, tá. Mas quando você fala de legislação, você está falando da 11.638? 404. Você tem como acessar onde você pesquisou? Se puder, até o final da aula, deixa eu dar uma olhadinha, porque talvez é uma questão de interpretação, tá? Perfeito? Mas vale o que eu estou falando para vocês, tá, pessoal? Balanço patrimonial, quem assina é contador, tá? Beleza? Vamos lá, paramos na 22, né? Senhorita. Isso, pode sublinhar aí que está errado essa parte, tá? 22. As funções da contabilidade incluem a orientação dos usuários, assim entendida, a prestação de informações úteis que possam evidenciar as mutações patrimoniais, tanto qualitativas quanto quantitativas. E aí, galera? Maravilha. Deixa eu tornar o Alexandre mais bonito ao olhar de vocês aqui, principalmente das mulheres, tá? O que acontece, pessoal? Vamos escrever o patrimônio do Alexandre, tá? Eu tenho um apartamento de R$1 milhão, né? Eu estou até rindo. Eu tenho um iate de R$500 mil e eu tenho uma casa de R$5 milhões, pessoal. Bem, aliás, nesse aspecto eu estou descrevendo qualitativa ou quantitativamente, pessoal? Quantitativamente, perfeito? Agora, quando eu falo apartamento, iate e casa, é de maneira qualitativa, tá claro? Então, lá no balanço patrimonial, quando ele é evidenciado das duas formas. Não só o aspecto qualitativo, quando ele descreve quais são os bens, direitos e obrigações, mas também o aspecto quantitativo, quando ele mensura cada um desses bens, direitos e obrigações, beleza? Então, se ele colocar somente qualitativo ou somente quantitativo, a questão estaria errada. Tem que ser os dois simultaneamente, fechado? Então, maravilha. Então, a questão está o quê, 22? Está correta, né? Essa questão 22 é interessante. 23. Fornecer às pessoas interessadas informações contábeis sobre o patrimônio determinado e controlar o patrimônio consistem respectivamente, a finalidade e campo de atuação? Fornecer às pessoas interessadas informações contábeis sobre um patrimônio determinado e controlar o patrimônio. Ele está falando que a finalidade é gerar informações sobre o patrimônio e o campo de atuação? Controlar, galera? Campo de atuação não seria as agendas? Cadê elas aqui? Não foi colocado, então a questão já está errada. Perfeito? Ele falou que, na verdade, de finalidade, né? Ou objetivo, né? E prestação de informações úteis que possa evidenciar. Então, na verdade, ele falou finalidade e objetivos, ele não falou a questão de campo de atuação. Tudo bem? Concordam? Maravilha. 24. Contabilmente entende-se como riqueza líquida de uma empresa o total de bens e direitos menos obrigações. E aí, galera? Vamos lá, vamos voltar para a equação fundamental da contabilidade. Qual que ela é? Ativo igual passivo mais PL. Qual dessas três variáveis representa a riqueza líquida ou situação líquida patrimonial? Qual delas, pessoal? O PL, né? Então, consequentemente, se eu passar o PL para cá, ele vai ser igual a ativo menos passivo. Foi o que ele falou aí? Foi. Contabilmente entende-se como riqueza líquida, puxa uma setinha de riqueza líquida, coloca em PL, né? De uma empresa o total de bens e direitos, sublinha em bens e direitos, coloca em ativo, e menos as obrigações, sublinha obrigações, coloca em passivo. É aquela preocupação que eu demonstrei para vocês no início da nossa aula, né? As bancas, não só o CESP, mas qualquer outra, elas transitam com essas nomenclaturas para tentar confundi-los, né? Inclusive, ele poderia ter colocado aqui, entende-se como riqueza líquida de uma empresa, o total das aplicações de recursos menos as origens de recursos. As origens de recursos. Concorda que seria a mesma coisa? Então, se eu fosse vocês, eu colocaria também aí. Puxava uma setinha de bens e direitos, coloque em ativo, / aplicação de recursos, ponto. Né? E coloque uma setinha lá de obrigações, coloque em passivo, / né, origem, fonte de recursos. Beleza? 24, 25. Julgue o item a seguir com relação às formalidades da escrituração contábil. A escrituração será executada com base em documentos de origem externa ou interna e ou na sua falta em elementos que comprovem ou evidenciem os fatos e a prática de atos administrativos. Galera, primeiro, a diferença entre um ato administrativo e um fato, galera? Um ato é algo que não altera a estrutura patrimonial, ponto. Por exemplo, a assinatura da carteira de trabalho de um colaborador recém-contratado é um ato, perfeito? Agora, um fato é aquele que vai ter uma mudança patrimonial da empresa, seja ele permutativo ou aumentativo ou diminutivo. Por exemplo,
Quando eu, Alexandre, pego 100 mil reais, então está claro o que é um ato administrativo, o ato não altera a estrutura patrimonial. Exemplo, a assinatura da carteira de trabalho de um colaborador recém-contratado. Ponto. E o que seria um fato permutativo, pessoal? Os valores, sejam eles ativos e passivos, estão permutando, sem ter uma alteração no valor total. Então, por exemplo, se eu tenho um patrimônio no qual eu compro, tiro numa conta bancária 100 mil reais e compro um carro que vale 100 mil reais, esse fato, concorda que ele é permutativo? Se eu for pegar meu ativo total, naquele dia ele continua sendo os mesmos 100 mil reais. Vamos imaginar que eu só tenho essa transação. Eu teria os mesmos 100 mil reais, perfeito? Tudo bem? E aí, essa questão está o quê, galera? Está certo. Detalhe, turma, o que é um documento de origem externa e interna? Por exemplo, uma nota fiscal, ela pode ser um documento de origem interna ou externa, depende de quem está emitindo. Perfeito? Um contrato. Quando eu pego um empréstimo no banco da esquina, né, e vou formalizar, escriturar esse empréstimo, é um documento de origem externa que vai ser formulado por quem? Pelo banco no qual eu estou pegando esse empréstimo. Beleza? Então a questão 25 ela está correta, beleza? Vamos da 27 a 31 agora? Depois vamos pular algumas questões aqui. A dúvida, estou à disposição, hein, galera? Eu pulei a 26 aí, engoli ela aí, né? De 27 a 31. Show? E aí, como é que o senhor está? Tudo bem, irmão? A pergunta que era minha. Afinal, é da contabilidade do patrimônio administrativo, beleza? Devendo apoiar o meu dessas bem direito de obrigações bem resultado. Aqui não está falando que é obrigação do administrador, mas que se apoia nessas decisões, não? Não, mas sabe por quê? Olha só, essa palavrinha apurar. Quando eu falo apurar, se ele trocar essa palavra apurar por interpretar, aí a questão seria correta. Ele não vai apurar. Essa que é a questão. Tudo bem, que a partir do momento que ele tem esse resultado, ele vai tomar decisões, sei lá, uma liquidação, por exemplo, uma atitude pode ser tomada para melhorar o seu resultado. Quer dizer, uma ação de um administrador pode melhorar um resultado, mas ele não vai apurar esse resultado. A questão foi a palavra apurar. Esse aqui é um tablet ou aquele tablet? Ah, mas é porque tá. Agora eu identifiquei. Eu estava doido atrás dessa questão. Ela está errada. Certeza. Tá? Porque apurar. Tá? Inclusive, eu acho que tem um segundo erro nesse gabarito. Vamos lá? Então, a questão número 27. Nas empresas que operam com seguros, a contabilidade é padronizada por órgãos governamentais, no entanto, as técnicas contábeis mantêm as suas características. E aí, galera? Tá certo isso, tá, pessoal? Então, cuidado. É que nem acontece, por exemplo, com a Agência Nacional de Transportes Terrestres, né? Você tem algumas normas, né? Algumas vão ditar alguns padrões com relação a isso, mas a contabilidade ela vai ser a mesma. Não vai fazer diferença, tá? 28. Identificar os elementos do patrimônio diz respeito ao aspecto quantitativo. E aí, galera? Errado, seria qualitativo. 29. Enquanto a entidade econômica administrativa é o objeto da contabilidade, o patrimônio é seu campo de atuação. E aí, galera? Errado, né? É o contrário, né? A entidade é o campo de atuação e o patrimônio é o objeto. 29, errado. 30. Com relação ao balanço patrimonial, julgue o item seguinte conforme normatização pela Lei 6.404/76. O balanço patrimonial deve ser assinado pelos integrantes do Conselho de Administração. Para você ler o resto, galera? Já está errado, né, turma? Quem vai assinar o balanço vai ser o contador. Tudo bem?
O conselho de administração tem outra função. Perfeito? E se tivesse colocado aí também o técnico em contabilidade, também continuaria errado. Tranquilo? Só lembrar daquela discussão que a gente teve aqui antes. Beleza? A 30 errada. 31. O campo de atuação da contabilidade é entidade econômica administrativa, agora sim, né? Cuja classificação quanto aos fins a que se destinam faz-se corretamente dividido em entidades públicas e privadas. E aí, galera? Tá errado, né, turma? Porque, na verdade, ele está, na verdade, restringindo o campo de atuação da contabilidade. Tá? Existem diversas outras formas jurídicas de empresa. Por isso que aquela palavrinha azienda, ela se torna mais ampla para nós. Beleza? Vamos pular um pouquinho aqui. Vamos lá agora para a questão número 47. Quero dar uma interpretação dela para vocês primeiro, tá, galera? Olha só. Questão 47. Primeira interpretação que vocês têm que ter nessa questão é o seguinte, galera. O valor do bem é quanto? Questão número 47. O valor do bem, R$500 mil, é isso? Porém, ele fala que existe um valor o quê? Vida útil 25 anos e valor residual R$50 mil. Então, o que eu vou fazer com esse valor residual, pessoal? Eu vou subtrair, tá? Então, o valor residual, ele é subtraído. Quanto que é? 50 mil. 50 mil reais. Quanto é que vai sobrar aqui, pessoal, de valor depreciável? Valor depreciável. R$450 mil. Tá claro, pessoal, esse entendimento? Então, mais uma palavrinha útil para nós, o entendimento de depreciação, tá? O valor residual na prática, pessoal, é um valor que não sofre depreciação, um valor não depreciável, tá? Então, eu entendo que eu estou comprando um bem de valor de R$500 mil e que após os 25 anos, pelo menos, sei lá, eu consigo vendê-lo como sucata por R$50 mil. Na prática, pessoal, isso aqui não existe na contabilidade, tá? Até porque, né, só fazer um comentário a mais, não é importante para vocês, mas só contextualizar. Se eu deprecio 100% de um bem, concorda que eu vou aumentar as despesas dessa empresa, pessoal? Então, vamos pensar junto comigo aqui. Se eu estou aumentando, se uma depreciação é uma despesa, quer dizer, eu estou jogando fora alguma coisa, concorda que as minhas despesas ao final de um período elas serão maiores ou menores? Serão maiores, porque eu estou depreciando esse bem na sua integralidade, ou seja, os 100%. Se as despesas são maiores, elas impactuam no resultado para cálculo, por exemplo, dos impostos, como PIS, COFINS, contribuição social e o próprio imposto de renda, de forma a diminuir essa base de cálculo ou aumentar essa base de cálculo? Vou repetir. Se eu estou depreciando 100% um bem, as minhas despesas com depreciação estão sendo aumentadas, né? Se eu estou aumentando essas despesas, elas vão impactar na base de cálculo do imposto de renda, do PIS, COFINS, contribuição social, de forma a diminuir essa base de cálculo ou aumentar essa base de cálculo, galera? Diminuir. Então, em termos tributários, é interessante que a empresa deprecie 100% desse bem, porque ela diminui a base de cálculo e, consequentemente, ela vai pagar menos impostos. Perfeito? Então, é por isso que, na prática, o edital de vocês não fala sobre isso, tá? O valor residual, ele não existe, pelo menos eu nunca vi uma empresa fazer isso, beleza? Mas o que interessa para vocês nessa questão é entender que o valor residual vai ser subtraído, ele não sofre depreciação, beleza? Um minutinho para vocês aí, galera. Pessoal, vamos lá. Então, olha só. Questão número 47 fala sobre depreciação.
ele nos dá o valor do bem, 500 mil, fala que o valor residual é de 50 mil reais e fala que a vida útil é de 25 anos, né? Considerando o método de depreciação linear, já sabemos qual é, que é aquele constante ao longo de toda a vida útil, né? E as características do bem patrimonial apresentadas na tabela acima, qual é, tem um erro de português, perdoe-me, a depreciação acumulada e o valor residual do bem ao final do seu 4º ano de utilização. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é subtrair o valor residual, um valor que não vai ser depreciado e, consequentemente, eu chego ao valor depreciável, né? No valor de 450 mil. O que eu faço agora, pessoal? Como ele falou que são quantos anos aí? 25, então eu vou dividir por 25 anos. Consequentemente, eu vou achar o valor de depreciação anual de quanto? 18 mil reais. Então, coloque ao lado aí, essa é a depreciação anual. Tudo bem até aqui? Então, pegamos o valor de 450 mil, que é o valor depreciável, dividimos pela vida útil. Galera, fiquem tranquilos, então a questão que cobre a depreciação de vocês, das duas, uma. Ou te dá a vida útil ou te dá o percentual anual. Tá? Não tem que decorar isso, não existe essa possibilidade. Tá? Então, são 18 mil reais por ano. Então, ou seja, como a depreciação lá é linear, a cada ano que passar vai ser depreciado 18 mil reais. Perfeito? Ele fala ao final de quantos anos de utilização? 4, né? Então, vamos multiplicar por vezes 4 anos, que vai dar quanto aqui, galera? 72 mil reais, consequentemente, só pode ser a letra C, D de depreciação, né? 72 mil reais, então coloque aí, essa é a depreciação acumulada, 72 mil reais, perfeito? Se tivesse em prova, já mataria a questão, como estamos em sala, vamos até o final, né? Pessoal, até aqui, tudo bem? Pessoal de casa aí, galera, estão caladinhos, fizeram uma pergunta até agora? Então vamos lá. Agora o que falta? O valor residual, né? Então o que eu vou fazer, pessoal? Vou pegar os 500 mil reais, vou subtrair quanto de depreciação acumulada até o momento? 72 mil. Vai dar um valor residual de quanto? 428 mil reais. Por que aqui nós pegamos o valor cheio, pessoal? Porque nós estamos no 4º ano, perfeito? Consequentemente, eu pego o valor do bem, subtraio a depreciação acumulada, chego aos 428. Lembrando que o valor residual continua sendo os mesmos 50 mil. Então, coloque ali valor residual ao final do 4º ano de utilização, por isso a letra D de depreciação, essa questão. Beleza? Porque o quê? Desculpa? Não, sim, com relação ao valor residual, né? Porque, na verdade, para o cálculo do valor residual, eu pego o valor total do bem adquirido e porque nós estamos, na verdade, no 4º ano ainda. Perfeito? Então, ou seja, por isso que eu vou trabalhar com o valor cheio nesse momento aqui. É o valor cheio, né? Ou seja, o valor depreciável, sem considerar. Lembrando, essa pergunta é interessante nesse sentido, que desses 428, 50 mil não será depreciado. Bom? Como é que é o nome do senhor que fez aquela pergunta no início, lá do soma dos dígitos, né? Daniel perguntou, professor, soma dos dígitos. Daniel, na minha opinião, é uma questão um pouco provável de ser cobrada, mas, né, como nós temos essa incerteza, não tem como se adivinhar, vou fazer um exemplo aqui bem legal para você entender, tá? Cara, o que seria isso? Depreciação pela soma dos dígitos, né? Foi a última prova que caiu, inclusive, né? Mas é bem raro de acontecer isso, mas é bem fácil, olha só. Nós vamos pegar sempre o valor de vida útil desse bem. Vamos imaginar que seja, por exemplo, 5 anos, né? Então, a vida útil é tão fácil quanto? Vida útil igual a 5 anos, beleza? Então, o que eu vou fazer? Vou desmembrar esses 5, né? 1 mais 2 mais 3 mais 4 e mais 5. Se eu somar esses algarismos, vai dar quanto aqui, pessoal? 15. Então, a soma dos dígitos se refere, na verdade, ao valor correspondente à vida útil desse bem. Estou pegando um exemplo aleatório, tá? Se fossem 8 anos, seria 5 mais 6 mais 7 mais 8, e assim sucessivamente, beleza? Então, pegamos 1, 2, 3, 4, 5, somamos dá 15. O que eu vou fazer agora? Eu pego o valor depreciável do bem, divido pela soma dos algarismos, nesse caso aqui seria 15, é isso? E multiplico por 5 anos, né? Já no próximo período, eu vou pegar o valor depreciável, colocar aqui 1, 2. Valor depreciável, a mesma coisa, né? Vou dividir pelos mesmos 15, que é a quantidade somada dos algarismos, dos elementos, né? Vezes 4 anos. E assim eu vou fazer até no 3, 4 e 5. Perfeito?
Então vamos voltar? Eu pego a vida útil, que ele sempre vai te dar, perfeito? E somo os algarismos correspondentes. 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5, total dá 5, darão 15. Então o que eu faço? No primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano e quinto ano, não é isso? Eu pego o valor depreciável, que ali seria os 450 mil, divido por 15, que é a soma dos algarismos, não é isso? E multiplico por 5 anos. Né? E observe que aqui vai ser o valor maior. Concorda que vai ser um valor maior? Já no ano seguinte, o valor vai ser menor. Eu vou pegar o valor depreciável, continuo sempre dividindo por 15, que é a quantidade somatória dos algarismos, e vou multiplicar por 4, depois por 3, por 2 e por 1. Perfeito? Então, essa é a depreciação pela soma dos dígitos. Galera, por que ela acaba sendo interessante? No sentido de você entender que um bem, quando ele é novo, ele tende a ser um valor maior, inicialmente. Né? E aí, quando você deprecia mais, acaba sendo mais condizente com a realidade. Não é assim que funciona com o carro, por exemplo? Chega um ponto que ele dá uma estabilizada, mas não é no primeiro ano, e nem tão pouco no segundo, é com o tempo. Perfeito? Senhorita. Não, sempre 450. Sempre. O que vai alterar, na verdade, é o último, só a multiplicação, que aqui vai ser 4, aqui vai ser 3, vai ser 2 e vai ser 1. Beleza? Respondido, então? Beleza? Mas se fosse para apostar nas duas situações, eu entendo que essa questão é mais interessante. Mas é bom a gente cercar. Tranquilo? Obrigado pela participação. Vamos lá, galera. Vamos voltar então. Estávamos na 31, não é isso? 31, né? Que nós fechamos? Na 47, mas as que nós estávamos fazendo na sequência era 31, não era? Então vamos lá da 32 até a 41.